E eu acompanhava muito o Arthur no Pânico. Então, o recorte que eu tenho da minha casa, por exemplo, meu pai ele trabalha bastante vê muitos vídeos do Pânico. E eu queria saber o que é que aconteceu entre o MBL e o Pânico, se vocês puderem contar esses bastidores. Eu sei que é polêmico, desculpa aí a demora. Mas e sobre a questão do plano de comunicação para chegar na TV aberta, que hoje é o principal canal que chega a 90% da população brasileira, é a TV aberta ainda. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, cara, o que aconteceu com o Pânico? O Pânico, lá na época do impeachment da Dilma, não sei o que lá, chamava a gente timidamente, né? Até que depois, acho que foi depois do impeachment mesmo, 2017, ali, 2018, o Pânico começou a chamar muito, né, esses debates políticos. Então chamava muitas figuras de esquerda, chamava muitas figuras de direita, etc. E chamavam a gente também. E aí o que aconteceu, e até pela ambiguidade na tratativa entre o que se chama de esquerda e o que se chama de direita daquela época, que a esquerda era bem cuzona com ele, sabe? Tipo, fazia 1 milhão de exigências, não ia no dia combinado, etc. E a gente sempre cumpriu direitinho, a gente aproximou, a gente estreitou relação, né? E foi uma coisa bem espontânea mesmo, de tanto convidar, a gente ia lá, a gente ficou amigo. E eu, pessoalmente, eu fiquei amigo da Paulinha. A Paulinha era produtora do Pânico, e várias vezes a Paulinha me ligava em cima da hora. Arthur, isso, sei lá, 10 horas da manhã. Eu preciso de um convidado para hoje, para agora, meio-dia, que precisa de um cara bom, sei lá, para falar de crime ali. Peraí, deixa eu procurar alguém. Eu indicava alguém. A nossa proximidade era tanta, cara, que uma vez, que é aquela famosa briga do Jacaretanga, um cara que era do Jacaretanga, uma página que na época era bolsonarista, tal, com o Alexandre Frota, eles indicaram um cara para ir lá. Eu liguei para eles e falei, se vocês colocarem esse cara lá, vocês estão colocando um inimigo nosso. Esse cara é um puta de um cuzão, não coloquem ele aí. Ah, tá bom, coloca quem? E eu indiquei o André Alba no lugar desse cara. Depois, só uma coisa, esse cara que eu tirei, chamava Felipe Ferreira, depois ele virou um amigo nosso. Ele falou, realmente o Jacaretanga estava cagando com vocês, eu quero ver o nosso amigo. Eu indiquei o André Alba lá. Depois eu indiquei o André Marinho. Você acredita, cara? Pra você ver o tamanho da proximidade. Aí o que aconteceu? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição e começou a trair a gente, né? A gente não, o MBL, traiu o Brasil, a gente começou a apontar, e o Pânico, especificamente o Pânico, começou a ficar cada vez mais bolsonarista. Até um dia, mas até aí tudo bem. Até que um dia, eu vou te falar o que aconteceu comigo. A Paulinha me liga e fala, Arthur, vem aqui no Pânico para você dar uma entrevista. Eu falei, já é a minha entrevista eleitoral, porque na Prefeitura de São Paulo 2020, eles iam ter que entrevistar todos os candidatos. Ela falou, não é a sua eleitoral, vem antes do período, dá a sua entrevista, depois no período eleitoral você dá outra entrevista. Legal, puta, obrigado, Paulinha, tamo junto. Fui lá, sento no estúdio, era uma das primeiras vezes que foi no estúdio novo. Eles colocam o Rodrigo Constantino para ficar 40 minutos falando um monte de mim, que esse Arthur é um palhaço, esse Arthur... 40 e eu sentado no estúdio, sem poder entrar no ar. Eu estava aqui, esperando, e 40 minutos o cara descendo a lenha. Aí eu fui lá, beleza, tudo bem, como é que tá? Olha, Emílio, eu não posso deixar de responder o que o Rodrigo Constantino falou. E aí eu tenho esse estilo, cara, já desci a lenha lá. O programa durou muito menos do que era para durar, e nunca mais eles falaram com a gente. E aí o que eles começaram a fazer a partir desse momento? Eles começavam a chamar pessoas que nos atacavam, e aí o Emílio, com aquele jeito bem cínico dele, ele não atacava a gente diretamente. Ele fazia coisas do tipo assim, ei, SMBL, ei. As pessoas às vezes se vendem, né? Fazer o quê? Próxima pauta aqui. Sabe, não é um ataque direto, mas é aquela coisa que, tipo, sei lá... E ainda continua. Ele fica com esse tipo de coisa. Um escroto. O Guto proibiu eu falar sobre esse assunto. Mas é isso, cara. No fim do dia é isso. Eu sou um cara absolutamente aberto a sentar um dia com esses caras e conversar o que aconteceu. Só que, das 2 vezes que a gente já fez isso, de conversar de bastidor, eles descumpriram palavra com a gente. Então, vou fazer mais o quê? O Emílio é um babaca. A real é essa. O Emílio é um babaca oportunista. O babaca oportunista, a opinião dele tem a ver com a audiência que ele tiver com a opinião. Essa é a real sobre o Emílio. Porque o Emílio, por exemplo, a irmã dele é casada com o Romero Jucá. O Emílio andava com todos os caras do Centrão. Esse é o Emílio. O Emílio é esse cara. O Emílio é o seguinte, onde o público dele vai, onde ele tiver interesse, ele tá. Então se dá audiência, porque dá na direita você bater no MBL para falar que você é amigo do Bolsonaro, aí ele vai. Entendeu? Então já, como o Bolsonaro não é mais pop e agora é legal falar bem do Nicolas, já ele chama o Nicolas para falar mal do Bolsonaro. Pode anotar. 1 ano. É isso que ele vai fazer. Queria falar sobre a cultura nordestina, que recentemente a gente passou por um período de festividades, que é o famoso São João, que começa em
em algumas cidades até em final de maio, junho, julho. E é uma enxurrada de grana que é paga para, por exemplo, na Paraíba são 223 cidades. Eu acredito que pelo menos uma cidade, uma festa, pelo menos em uma cidade deve ter. Campina Grande, 60 dias praticamente. Queria saber o que é que vocês acham que poderia fazer no futuro a respeito dessa distribuição de dinheiro, de pagamento para poder bancar essas festas e como isso não afetar também na parte cultural, porque a galera quer isso aí. Querendo ou não, a galera curte demais, eu gosto também. Vou omitir, fui para Campina Grande, enfim. Queria saber o que vocês acham disso, como poderia resolver de alguma forma, sem afetar a parte de quem curte, quem gosta, que querendo ou não é uma coisa que... Cara, é o seguinte, eu acho que quando você não tem um contraponto, né, esses caras que fazem esse populismo, eles navegam sozinhos. Eu acho que você tem que fazer o contraponto de forma habilidosa. Também não dá para jogar nas costas de quem vai lá aproveitar a festa. Se tivesse uma festa na minha cidade, ela é de graça. Meu, tá mulherada lá, tá meus amigos lá. Pô, eu vou também, já paguei mesmo. Né? Então, eu acho que você não pode ser o chato moralista na hora de você fazer um contraponto. Mas acho que tem que ser feito o contraponto, e eu acho que o contraponto tem que furar a bolha. O que eu fiz lá de Sergipe, né, chamar os caras de filho da puta, não sei o que lá, xingar o Wesley Safadão, não sei o que lá, cara, pautou o debate da cidade durante pelo menos 15 dias. Durante pelo menos 15 dias, dei 3 entrevistas pra galera de lá e tal, e eu vi uma galera nos comentários falando, cara, eu não acho que ele me xingou muito, mas eu acho que o que ele está falando está correto, isso está errado. Então, eu acho que no fim, cara, é a ausência do contraponto que faz com que essas festas sejam tão grandes e tão hegemônicas em termos de opinião pública. Se você monta um grupo de pessoas, não precisa ser um grupo grande, um grupo de pessoas pequeno, que vai ficar enchendo o saco, vai ficar fazendo propaganda contra, vai lá na internet e vai ficar comentando, vai ficar engajado em desmobilizar o apoio que essas festas têm, eu acho que você começa. Eu vou dizer, cara, aqui no Brasil a gente tem um grande dilema que eu não sei como resolver. Sinceramente, não sei nem se o Renan tem alguma sugestão. Aqui no Brasil você sabe que a gente tem o orçamento de uma cidade absolutamente direcionado, né? Eu já contei isso também em live, que minha ex-namorada, ela morava numa cidade de 6 mil habitantes, e o prefeito era muito bom. E ele precisava asfaltar uma rua para buscar crianças que eram da zona rural, para levar para a escola, porque a rua era esburacada e o ônibus quebrava o tempo todo. Ele não podia, porque ele não tinha verba. E vinha muita verba para aplicar na escola, só que a escola estava boa. A escola estava pintada, o material escolar estava em dia, os uniformes estavam em dia, então ele não tinha flexibilidade orçamentária para usar o dinheiro que vinha para ele para fazer o que precisava ser feito. Aí você pensa, então vamos flexibilizar mais. Só que aí quando você pega o exemplo de gestão de cidades pequenas no Brasil, você tem um exemplo, eu nem lembro agora em que estado que foi, que o cara gastou 400% da verba de cultura para contratar um show do Gustavo Lima, cara. Aí tá, então o que a gente faz? A gente engessa mais ou a gente libera mais? E aí eu vou te falar uma coisa, cara, que eu acho que a solução desse tipo de problema passa por a gente extinguir pequenas cidades. Eu mostrei na live esses dias um estudo, cara, de uma ONG internacional que mostrou quantas das cidades do Brasil têm como principal atividade econômica o setor público. Ou seja, você tem uma cidade cuja principal atividade econômica ali não vem das pessoas ali de forma privada fazendo coisas. Vem de alguma coisa do setor público. E quando você pega a região do Norte e do Nordeste, eu não lembro agora o número, mas era coisa assim, 76% dos municípios do Norte e Nordeste do Brasil dependem majoritariamente de atividades econômicas públicas. Cara, como é que você vai dar certo assim, velho? E aí quando vinha um grupo, que diferente do grupo... A esquerda nunca vai falar isso. A direita bolsonarista também não. O Nicolas vão falar, imagina. qual é o nome dele? O Tarcísio, eles não vão falar isso. Quando vem um grupo como nós falar, essa cidade tem que acabar. É o que eu falei na minha fala inicial. Você não pode ter o apego imbecil. Ah, mas eu tenho orgulho de ser dessa cidade. Enfia o orgulho debaixo do colchão. Faça outra coisa com o seu orgulho, cara. Você vai ter que virar, sei lá, é um condado que se chama? Um condado de outro lugar? Ou uma parte, um distrito, uma parte de uma cidade maior? Porque, via de regra, o prefeito e o vereador da tua cidade, eles são um lixo. Entendeu? Então, quando vier esse discurso sério, eu vou contar com vocês, para ser aliado da gente, e falar, não, realmente, a minha cidade tem que ser extinta. Aí vem a parte difícil, entendeu? Quer dar um exemplo para mostrar também que a gente não é crica? O Paulo Guedes tinha vindo com uma reforma administrativa que fundia cidades e diminuía. A gente, pô, legal, vamos apoiar. Sabe por que ele não quis andar? O Centrão não quis e não teve um deputado bolsonarista que teve coragem de falar, tô dentro.
Então, mesmo quando vinha iniciativas boas dos caras, os caras não queriam comprar, porque a indústria da emenda e do dinheiro desviado, assim como a indústria dos shows no São João, é uma indústria que beneficia demais o Centrão. O Centrão quer um monte de prefeitura, porque é ali que ele desvia a emenda, é ali que eles rodam os apaniguados. Só que a prefeitura não serve para nada. A prefeitura não tem utilidade. Então, assim, só uma pergunta. Quem é que é a favor de fundir a maior parte dos municípios pequenos? Quem é que é contra? Fala, isso aqui é uma ideia ruim. O cara levantou nas duas ali. Não, alguém é contra, só para entender. Não, poxa, pelo amor de Deus, né? É que você tá zoando. Vamos supor que você tem em casa. Tem a Não, cidade... se ninguém vai demolir a cidade. A ideia é demolir a estrutura administrativa dela. Não é assim, atenção, passa com o trator. É o irmão o Cid Gomes vai vir com o trator e vai passar por cima. Não, calma, não é isso. A cidade vai ficar lá. É, a estrutura administrativa, ela vai fundir. Não, ainda não. Pessoal, Renato Batista com a bola de demolição. A gente tá alimentando o Renato para isso, aguardem. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.